Boa noite, galera. Graça e paz, tudo bem? Que nós teremos um convidado extremamente especial hoje, então somos gratos a Deus, né, pela vida do pastor Guilherme, que aceitou estar conosco nesta noite. E creio que vai ser uma bênção muito grande para nós nessa noite, poder ser ministrados pelo pastor Guilherme. Boa noite, pastor Guilherme, graça e paz. O senhor Oi, me tudo ouve? bem? Tá me ouvindo? Estou ouvindo muito bem. Então tá bom. E aí, como é que você tá, mano? Estamos bem, cara, graças a Deus. Eu quero externar aqui a nossa alegria, a nossa satisfação de ter o senhor presente aqui nessa noite, compartilhando essa live conosco, né? Uhum. As músicas, né, do Projeto Solo, o trabalho do senhor e do Yamarino tem abençoado as nossas vidas, assim, de forma maravilhosa, né? Uhum. Principalmente num cenário evangélico musical que nós temos hoje, né? Então, o Projeto Sola tem sido, assim, um oásis junto com alguns outros irmãos, né? Então, dentre, dentre essas coisas, então, é um privilégio tê-lo conosco, né? Porque haja visto que o senhor deve receber muitos e muitos convites, né, para fazer uma live dessa, e o senhor ter aceitado realmente é um privilégio enorme. Que isso, mano. Deus abençoe todo mundo aí que nos ouve e é uma honra pra mim. A honra é nossa. Pastor, como eu disse com o senhor, a gente Uhum. queria que o senhor falasse um pouquinho a respeito do seu trabalho, né, do ministério que o senhor tem desempenhado, não somente à frente, né, do Projeto Sola, mas também do Ministério Pastoral, frente à Igreja Presbiteriana de Alphaville, né? Uhum. Eu sou reverendo da Igreja Presbiteriana e aí eu sirvo como pastor aqui da igreja local, a IP Alpha, né? Igreja Presbiteriana em Alphaville. Então eu atuo na área de adoração, né? Comando essa parte aí de música, de louvor nos cultos dominicais e também nos departamentos, né? E Legal. atuo na área de pregação também aqui na igreja e ensino. Além disso, a gente tem um trabalho com o Sola, né? De composição, Uhum. produção musical, e eu canto também lá no Projeto Solo. E, enfim, algumas outras coisas aí, alguns outros projetos que a gente está inserido também, mas eu acho que os principais são esses, né? Sou O seu, casado com a Tainá e sou pai do Tito, que tem 3 anos. que é um fofo, né? O dia do senhor Sim. tem 24 horas? Cara, cara, essa é uma pergunta boa, viu? É, às vezes são tantas coisas, cara. Eu durmo pouco, assim, por natureza eu já durmo pouco, assim. Então eu aproveito bastante, cara. Amém. Nós somos muito gratos, né, pelo que o Senhor tem feito na sua vida, né, através do seu Amém. trabalho, e tem abençoado nós como um todo, né, o cenário evangélico como um todo, né, junto ao Projeto Solo. E a gente vê que é fruto da bênção do Senhor mesmo o Projeto Solo, porque, assim, a gente percebe que, visitando a página do Sola no Instagram e no YouTube, e todas as plataformas digitais onde o Sola tem distribuído suas músicas, Isaías 53, que talvez seja a mais tocada, né, dentre as músicas que vocês têm, tem mais de 10 milhões de visualizações, né? E a gente Uhum. percebe que o senhor não trabalha com marketing, né? Não é um marketing
por trás do Projeto Sola, é o fruto realmente da bênção do Senhor derramado no ministério de vocês, né? É interessante que uma vez uma pessoa chegou assim e falou assim, poxa, eu ouvia muito a música de vocês, mas não sabia nem que cara que vocês tinham, né? A gente não trabalha muito assim com exposição, imagem e tal. Mas eu costumo dizer que as projeções para o nosso trabalho, quem tem que dar as proporções, né? Quem tem que dar são o Senhor, né? Porque o trabalho é dele, né? Então é ele que tem que levar onde ele deseja. Amém. Pastor, é o seguinte, eu resolvi convidar o senhor, eu falei isso, né, privadamente. No início desse ano, nós inserimos dentro da nossa liturgia, principalmente do grupo jovem, as músicas do Sola, né, de fato, né? E dentre as músicas que nós temos ensaiado e cantado nos nossos cultos, está Colossenses 1, né? Uma música assim, extremamente abençoada, né? Composição do senhor? Isso. Composição do senhor, né? De Paulo, né, no caso. Exato. Eu ia até brincar, né? Porque eu vi em uma das suas apresentações que você brinca até com um testemunho de uma senhora, né? Você pode contar esse testemunho Isso, é rapidinho? isso mesmo. Cara, foi isso que aconteceu. Uma vez uma senhora chegou e falou assim: poxa, eu gosto muito de Colossenses 1, a minha música predileta. Aí ela começou a destilar vários elogios, né? Ah, pastor, que o senhor compõe muito bem e tal, né? Aí eu cocei a cabeça assim, e falei: então, irmã, que essa música não foi eu que compus, você foi apóstolo Paulo, tá lá na Bíblia. E aí a gente riu, e enfim, foi uma situação engraçada. Então, e aí, pastor, muito influenciados por, por essa canção que nós temos cantado na igreja, nós acabamos de expor há 4 semanas atrás o Sermão do Monte, né? E a gente ficou pensando o que nós vamos expor durante essa quarentena, né? E aí, muito influenciados então por essa canção, a gente começou expondo Colossenses, né? Nós expomos 3 mensagens, né? Essa será a quarta. E quando chegou exatamente em Colossenses 1,15, que é a, a parte do texto em que o Senhor musicalizou, digamos assim, né? Eu falei, por que não chamá-lo para ministrar aos nossos corações, né? Uma vez que ele tem essa intimidade com o texto, né? E a gente agradece ao Senhor porque o Senhor realmente aceitou o nosso convite, né? Então, gostaria de dar a palavra ao Senhor, mas antes orar, né? E pedir que o Senhor ministre então aos nossos corações, Colossenses 1, a partir do verso 15, amém? Mas antes eu gostaria de fazer uma oração. Senhor, nós queremos te dar graças, Senhor, te render glórias por estar nos abençoando todos os dias, Senhor, derramando da tua misericórdia, Senhor, do teu amor sobre as nossas vidas, ó Pai. E especialmente nesta noite, Senhor, eu gostaria que o Senhor abençoasse o teu filho mais ainda, abençoasse mais ainda o seu ministério, Pai. Que nessa noite, Senhor, na ministração da tua palavra, Senhor, ela possa penetrar os nossos corações, que é um solo fértil, Senhor, e prosperar, Pai, produzir frutos, Pai, através dessa mensagem. É o que nós te pedimos nessa noite, em nome de Cristo Jesus. Amém, Senhor. Amém. Amém. Gente, vamos lá então para o texto. Colossenses, capítulo 1, a partir do verso 15, né? Importante a gente entender por que é que o apóstolo Paulo está escrevendo essa carta, né, para os Colossenses. E, interessantemente, essa carta é uma carta, parece que não, né, mas ela é uma carta apologética, né? Quando a gente fala de apologética, é uma matéria da teologia que se propõe a defender, né,
a legitimidade, enfim, da fé cristã, né? Então, quando a gente fala que algo é apologético, a gente está dizendo que o teólogo está defendendo a doutrina, né? Está defendendo essa doutrina. É que Paulo, então, estaria defendendo a sã doutrina, né? Do que ele está defendendo a sã doutrina, né? Porque dentro da igreja de Colossos surgiu uma heresia, a gente não tem um nome para ela, como algumas outras heresias históricas a gente tem, né? Como apolinarianismo, deísmo, ebionismo, enfim, algumas heresias a gente dá nome, né? Porque teve grandes proponentes e teve um ponto ali da heresia que foi muito forte, assim, então, enfim, você pega, por exemplo, a ideia de Ário, né? Não, que Jesus não é Deus. Então, poxa, isso é muito marcante. Então, ele fica conhecido como arianismo, enfim. Agora, diferente dessas heresias muito explícitas, a heresia da igreja de Colosso era uma heresia que ela era muito sincrética, ou seja, era uma mistura de várias influências pagãs, judaizantes, enfim. Então, eles tinham um evangelho, mas junto do evangelho da graça, do evangelho que é o poder de Deus, né, para a salvação dos pecadores, junto com a mensagem do evangelho da graça, do reino de Deus, eles também admitiam e pregavam e difundiam ideias que eram contrárias àquela que o apóstolo Paulo pregava. Então o apóstolo Paulo se vê no dever de escrever a carta para os Colossos para tentar de alguma forma amenizar os efeitos dessa heresia e corrigi-los e chamá-los de volta à sã doutrina. Mas é muito interessante nessa carta o tom do apóstolo Paulo. Porque diferentemente da carta, por exemplo, aos Gálatas, que também é uma carta apologética, Paulo também está corrigindo erros. Mas a carta aos Gálatas é uma carta com um linguajar muito ácido, né? Paulo extremamente agressivo. Eu não digo agressivo no sentido pejorativo, assim, como fruto da carne, mas agressivo na abordagem, né? Ele vai para cima mesmo da discussão, né? Quem se lembra aí, né, do começo do livro de Gálatas, insensatos Gálatas, quem os persuadiu, né? Então, sim, ele vai assim com Os o dois português pés, assim, né? com os dois pés no peito. peito, exatamente. Diferente disso, a carta de Colossenses, o apóstolo Paulo ele tem um tom mais ativo, mais positivo do que negativo. Então, basicamente é o seguinte, ele não se preocupa em dizer assim, isso está errado, aquilo outro está errado. Ele se preocupa em dizer assim, isso aqui está certo. Então, quando ele diz, isso aqui está certo, aí as pessoas olhando para o certo e comparando, elas poderiam entender e perceber o que estava errado. Então, basicamente, um exemplo que alguns teólogos usam é a ideia de dinheiro. A pessoa que trabalha no banco, que ela precisa manusear cédulas de dinheiro, ela não precisa estudar todas as notas falsas. Porque tem uma nota falsa que ela dá para perceber que é falsa por causa do papel, outra por causa da tinta, outra por causa da qualidade da impressão, enfim. Então tem muitas variáveis que vão apresentar uma nota falsa. Então, se você for estudar todos os defeitos para você perceber qual nota é falsa, possivelmente você não vai conseguir. Então, o que se faz em bancos estude bem a nota verdadeira. Porque se você conhecer muito bem a verdadeira, quando você olhar para uma falsa, não importa se o problema dela é o papel, a impressão, a tinta, o que for o tamanho, você vai saber que ela é falsa, não porque você conhece as falsas, mas porque você conhece a verdadeira. Então, quando você conhece bem a verdadeira, você consegue perceber todas as falsas. Então, o apóstolo Paulo, é como se ele olhasse para o pessoal lá de Colossenses e dissesse assim, gente, vocês têm muitas coisas erradas, vocês estão pensando muito errado. Mas vamos fazer o seguinte, eu não vou começar falando uma por uma, né, das coisas que vocês estão errando.
das heresias que vocês estão admitindo e difundindo. Mas eu vou falar de Jesus Cristo, vou falar da teologia verdadeira, porque quando vocês apreciarem a teologia verdadeira, então vocês vão perceber tudo que está errado. Enfim. E ele é bem sutil, né, pastor? Ele é bem sutil no que o senhor está dizendo, dessa parte positiva, e a gente percebe isso nos versos anteriores, quando ele vai falar do conhecimento, o conhecimento verdadeiro, né, de Deus. Sim. Ele não aponta, aliás, ele até aponta um conhecimento falso, mas utilizando apenas o termo, né, gnose. Olha, ao invés de vocês terem um conhecimento místico, misterioso, procurarem um conhecimento misterioso, procure o conhecimento correto, o conhecimento verdadeiro, aquele que vai trazer um fruto para as suas vidas, né? Então ele é bem sutil nesse embate aí com os falsos mestres, né? Exatamente. E aí eu já queria fazer uma aplicação a partir disso. A gente está numa época de internet que as pessoas são muito ácidas, né? São muito veementes, brigam demais. Comentários de Facebook viraram campos de batalha sangrentos, açougues, né, de reputação, onde as pessoas assassinam as reputações uns dos outros por conta de pontos teológicos. Eu queria aqui incentivá-los a ser como o apóstolo Paulo. A gente não precisa ficar... Tal pessoa está falando errado, tal pessoa está falando errado. Isso é erro, aquilo outro é erro, aquilo outro é erro. Isso aqui também é erro. Se nós pregarmos o evangelho verdadeiro, as pessoas, quando ouvirem algum ensinamento falso, automaticamente por elas mesmas, elas já saberão que esse ensino é falso. Então, eu estava conversando hoje, é até interessante isso, né? Eu fiz uma live hoje com o Guilherme de Carvalho, né, o diretor lá da ABC2, e a gente estava falando justamente disso. Ele falou assim, olha, o processo de secularização da ciência, né, não partiu de uma organizada ação por parte dos secularistas para dizer assim, não, vamos colocar esses crentes para fora aqui da ciência. Vamos colocar Deus para fora. Não. Foi uma teologia ruim, foi doutrinas falsas, uma teologia mal articulada que gerou a secularização do campo científico. Ou seja, a gente às vezes fica reclamando das heresias dos outros, mas se nós pregássemos o evangelho puro, o evangelho simples, o evangelho verdadeiro, aquele que é o poder de Deus para a salvação dos pecadores, então nós não perderíamos tanto tempo falando dos erros, né? E eu percebo que isso é muito próprio, principalmente dos reformados, aqueles que são mais conservadores, nós, né? A gente tem, às vezes, essa mania, né? Não, preciso defender a doutrina, eu preciso dizer quem está errado, eu preciso apontar, enfim. E não necessariamente, de repente, a melhor abordagem é essa de Paulo aqui em Colossenses, quando ele diz assim, eu vou expor Cristo aqui. E aí vocês olhando para Cristo, vocês vão identificar tudo que é errado, tudo, enfim. Então fica aí já o primeiro ensinamento para nós. Mas vamos lá. A igreja... Então, talvez você pode me perguntar assim, qual heresia era essa, pastor? O que eles pregavam lá que estava errado, lá em Colossos? A gente não tem muitos indícios históricos disso. Então, os indícios que a gente infere são do próprio conteúdo da carta. Então, a gente, observando as respostas de Paulo, dá para nós percebermos quais eram as perguntas que estavam sendo feitas. Então, primeiro de tudo, eles eram gnósticos, como você bem falou. E o que eram os gnósticos, né? O gnosticismo era uma turma que pensava que era possível, através do esforço pessoal, do sacrifício pessoal, você atingir níveis de espiritualidade diferentes. Então eles imaginavam que se você fosse um cara que fosse se abstendo, enfim, dos prazeres da carne, e que se você fosse galgando aí nesse caminho de santidade, enfim, você ia recebendo de Deus informações privilegiadas, coisas que ninguém sabia.
Você ia recebendo de Deus uma gnose, essa palavra gnose significa conhecimento. Um conhecimento que ele era um conhecimento exclusivo, um conhecimento privado, uma revelação de Deus que ninguém mais sabia, mas você sabia. Então eles falavam até de graus, né? É interessante quando você vai estudar historicamente, era uma loucura. Eles ofereciam sacrifícios a homens mortos, a santos mortos, a anjos, porque eles entendiam que Deus é que está lá no grau supremo, né? Mas até você chegar em Deus, você tem vários níveis. Enfim, era uma mistureira danada, eram uns crentes meio esotéricos, eram os crentes que ficavam atrás dessa revelação, desse tal conhecimento secreto de Deus que cristãos comuns não tinham. Mas aqueles mais privilegiados, mais fervorosos, mais santos, eles conseguiam alcançar. E aqui a gente percebe que tem muitas pessoas que encaram o evangelho dessa forma. Gente, Verdade. quais são as duas formas de conhecer a Deus? Primeiro, se eu disser assim para você, como se conhece Deus? Não tem uma resposta, é impossível conhecer Deus. Por quê? Deus é totalmente outro, como dizia Agostinho, né? Deus é transcendente. As nossas categorias não são suficientes para enxergar quem Deus é. Então eu deixo um desafio para você aí, vai procurar Deus. Você vai andar para todo lugar, você não vai encontrá-lo. Porque é impossível você encontrar Deus. A não ser que Ele se revele. A não ser que Ele queira ser conhecido. A não ser que Ele tome a iniciativa de se mostrar. E como é que Deus se mostra? Segunda pergunta. Deus se mostra de duas maneiras. Na criação, na natureza e na palavra. É o que nós chamamos, a Confissão Belga deixa isso bem claro, né? É o que nós chamamos de 2 livros. Deus escreveu 2 livros. O livro das palavras, que é a Escritura Sagrada. E aí, aprendendo o livro das palavras, nós percebemos e aprendemos o que Deus quer, qual é a sua vontade, qual é o seu desejo. E o livro das obras, aonde cada animal é uma letra. Esse livro das obras que nós, estudando ele, nós percebemos quem Deus é, o que se pode conhecer de Deus, né? Seu infinito poder, sua divindade, Paulo diz lá em Romanos capítulo 1. Então, observando os pássaros, as cachoeiras, as geleiras remotas, as estrelas distantes, nós percebemos a grandeza, a majestade, atributos visíveis de Deus. Logo, essas são as duas formas bíblicas legítimas para o conhecimento de Deus. Então, como que a gente conhece Deus, pastor? Meu irmão, você tem 2 professores aí, 2 tutores. Criação, natureza e a Bíblia Sagrada. Ah, pastor, mas apareceu um anjo para mim. E ele me contou uma coisa a respeito de Deus que não está na Bíblia. Que ninguém sabe, mas ele me falou que se eu fizer uma campanha tal, vai acontecer isso, que eu vou fechar o portal místico porque a potestade do ar estava atuando aqui na minha cidade, gerando suicídio. Mas se eu for lá meia-noite e levar um pouco de vinho, um pouco de sal e enterrar uma Bíblia, eu vou fechar esse portal, essa potestade, vou fazer o meu ato profético e eu vou conseguir trancar aqui a minha cidade contra os demônios. Isso a Bíblia chama de gnosticismo. Isso não é evangelho. Isso não tem na Escritura. Isso não tem na narrativa bíblica. Isso não tem na revelação de Deus específica. Isso é gnosticismo, é procurar um conhecimento superior de Deus que estariam recebendo somente aquelas pessoas mais privilegiadas, enfim. Então, Paulo, ele vai dizer, por exemplo, a verdadeira gnose, o verdadeiro conhecimento é o conhecimento de Jesus Cristo. O que realmente importa, o que realmente transforma, é conhecer Jesus Cristo. Por isso que é impressionante o livro de Colossenses. Segunda coisa, aquele povo, eles eram judaizantes. O que são judaizantes?
eram pessoas que imaginavam que para você ser cristão, primeiro você tinha que ser judeu. Ou seja, não bastava você crer no Senhor Jesus Cristo, você precisava também ser circuncidado. Você precisava também adotar as práticas judaicas, a dieta judaica, a rotina judaica, o calendário judaico. E inclusive Paulo mais para frente ele vai dizer, gente, não se deixem moldar por dias santos, comidas santas, esse tipo de coisa. Então eles pensavam que as pessoas que eram verdadeiramente cristãs eram aquelas que cumpriam todos os pré-requisitos da lei. E Paulo ele vai dizer que isso não é verdade. Então, em várias partes do livro dele, ele vai trabalhar com essa ideia de que o que importa é a crença no Senhor Jesus Cristo. E por último, só para pintar o quadro aqui, por último, Paulo está escrevendo essa carta para, primeiro, pessoas que eram gnósticas, pessoas que eram judaizantes, e como se a coisa não pudesse piorar, eles tinham grande influência do pensamento helênico. O que é o pensamento helênico? O mundo, depois do Império Grego, quem conhece um pouco de história aí sabe, né? Primeiro vieram os babilônios, depois os assírios tomaram o mundo dos babilônios, depois os medos persas tomaram o mundo dos assírios, depois os gregos tomaram o mundo dos persas, depois os romanos tomaram o mundo dos gregos. Então, na época que o mundo tinha como império a Grécia dominava o mundo antigo, o mundo conhecido, eles estabeleceram a cultura deles. Então, a língua, os costumes, o modo filosófico de conceber a realidade, e que para eles eram sofisticadíssimos, enfim. Depois que os romanos conseguem derrotar os gregos e acabar com a hegemonia grega, ainda assim a cultura grega permanece. Os ensinamentos dos pré-socráticos, de Sócrates, Aristóteles, Platão, enfim, todos os outros, eles perduram. As pessoas ainda são influenciadas pela visão de mundo que os gregos tinham. E qual era a visão de mundo predominante dos gregos? Era uma visão de mundo dualista. Eles dividiam a realidade em duas partes. Eles achavam que tinha o mundo superior, que era o mundo das ideias, né? Eles chamavam de mundo das ideias, Platão chamava mundo das ideias, o mundo dos espíritos, o mundo que não se pode ver, o mundo das coisas invisíveis, e que esse mundo era bom. Era um mundo puro, santo. E você tinha o mundo de baixo. O mundo de baixo é o mundo da carne, essa carne aqui, que fede, que apodrece. A carne que ela consegue nos dar segundos de prazer, mas a maior parte do tempo ela está dando trabalho para a gente. Né? Porque a nossa higiene é paliativa, né? Sai secreção por todo lado. Sai caca pelo ouvido, pelo nariz, pelos olhos, pelos genitais, sai bafo pela boca. A carne está morrendo, está podre, está acabando. Então ele diz assim, olha, as coisas materiais elas são ruins, elas fazem mal. Se você se prender a coisas materiais, você está fadado a miséria. Isso é uma coisa miséria, é uma coisa pequena. Você tem que estar ligado nas virtudes, nas coisas maiores, nos ideais, enfim. E isso entrou para dentro da igreja. Esse dualismo entrou para dentro da igreja. E aí é interessante porque até hoje nós temos cristãos que são dualistas. O que é o dualismo? É essa divisão que nós chamamos na teologia, essa dicotomia. A gente chama na teologia isso de a teologia dos dois reinos. Como se a realidade inteira, se o cosmos fosse dividido em duas partes. Você tem coisas santas, sagradas, e você tem coisas carnais, profanas, enfim. Seculares. E os crentes seculares, e os crentes de Colossos, eles eram assim. Então, por exemplo, oração é uma coisa santa?
Pô, uma coisa santa. Jejum é uma coisa santa? Pô, é uma coisa santa. Ir na igreja no domingo, cantar a musiquinha, levantar a mão pro céu, é uma coisa santa? Pô, é uma coisa santa. Agora, ir no cinema? Não, ir no cinema não tem nada a ver com a fé. Trabalhar lá como frentista ou como padeiro? Não, isso não tem nada a ver com a fé. Isso aí é a vida ordinária, a vida comum. Então, o que acontece na cabeça dos dualistas de Colosso e dos dualistas do nosso tempo? A vida é dividida em duas coisas, em dois ambientes. Mas quando a gente faz isso, a gente incorre num dos piores pecados que a igreja poderia cometer. Você está criando um ambiente onde Cristo não é Senhor. Se você levanta um muro e você coloca atividades santas de um lado, atividades ordinárias só dessa vida do outro lado, você está dizendo que Jesus não tem interesse nisso, está dizendo que esse campo aqui, ele é influenciado por Satanás, pelo mundo, sei lá por quem seja. Esse aqui Jesus tem interesse, na oração, no dízimo, na musiquinha gospel e tal. Isso aqui Jesus tem interesse. Agora, nas outras coisas, é coisa da vida, isso daí não tem a mesma importância, tem uma importância inferior. Então, entre oração e sexo, Deus prefere oração, entendeu? Então, quem é dualista, assim como os irmãos de Colosso, vive criando um ambiente onde Cristo não é Senhor. Então veja, os irmãos de Colosso, as heresias que eles tinham como estimação era, primeiro, gnosticismo. Estavam em busca dessa revelação superior. Segundo, judaizantes. E ainda no nosso tempo nós temos judaizantes. A gente tem gente, por exemplo, que ainda toca shofar, que ainda faz festa de judias, que ainda, enfim, porque imaginam que essas coisas, elas não apontavam para Cristo, elas ainda precisam ser feitas, como se o sacrifício de Cristo não fosse suficiente. E a terceira coisa, os irmãos de Colosso, eles eram dualistas. Então veja, Paulo então começa a escrever para essa gente, e ele começa a, de alguma maneira, consertar isso. Aqui no verso 15, ele vai começar a falar a respeito da figura de Jesus. É quase que um hino a respeito da natureza de Jesus Cristo e do caráter da sua obra. Então veja o verso 15. O qual é a imagem de Deus visível. O qual quem? Verso 14. Em quem temos a redenção pelo seu sangue, a saber, a remissão dos pecados. Verso 13. O qual nos tirou das potestades das trevas e transportou para o Filho do seu amor. Então, está falando do Filho do amor. Então, quem é o Filho do amor de Deus? Jesus Cristo. Verso 15. Quem é esse Jesus Cristo? Talvez alguém perguntaria. Ele é a imagem do Deus invisível. E aqui essa palavra imagem é muito legal ela no grego, porque ela fala de uma imagem perfeita, de uma personificação. Não é tipo de um xerox. Porque um xerox, por exemplo, ou uma foto, se eu mostro uma foto para você, você imagina como a pessoa seja por aquela imagem. Agora, aqui Paulo está dizendo, não. Ele é a figura visível do Deus invisível. Então, Deus tem uma cara, é Jesus Cristo. Entende? Aqui não é imagem no sentido de que Jesus se parece com Deus, como um xerox que se parece com o original. Não. Ele está dizendo, ele é a personificação de Deus, desse Deus que é invisível. E ele é o primogênito de toda a criação. E aqui é interessante que primogênito aqui algumas seitas hoje em dia falam que, olha, a Bíblia está dizendo que Jesus é o Filho de Deus e é o primogênito, é o primeiro, então ele foi criado, ele foi gerado por Deus. E aqui não é no sentido de primogênito, no sentido de Deus estar lá na eternidade sem ninguém, ele fala, vou criar um filho para mim. Não. Primogênito aqui é numa linguagem jurídica, no sentido daquele que detém o poder ou daquele que detém a legitimidade da herança. Então, quando um pai morria, quem era que ficava com a fazenda? O primogênito. Então, o que o apóstolo Paulo está dizendo aqui é o seguinte, que esse Jesus, que é a figura do Deus, que é invisível, ele é a personificação desse Deus.
ele é o detentor do direito, da herança de toda a criação. E aqui é lindo, 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 porque na teologia nós admitimos a ideia de que por que Deus criou todas as coisas e o mundo, né? Por que Deus criou o universo? Ele criou para dar de presente para o filho. Ele criou para dar ao filho a herança. Isso é absurdamente belo, porque Deus é Pai, né? Antes de ser todo-poderoso, no nosso credo, né? Creio em Deus Pai, todo-poderoso, Criador do céu e da terra. Então, antes de ser Criador, Ele é todo-poderoso, e antes de ser todo-poderoso, Ele é Pai. Então, todo o poder de Deus e todo o ato criador de Deus são oriundos da cláusula primeira. Deus é Pai. Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Às vezes a gente pensa que a Bíblia fala que Deus é Pai de Jesus só para a gente entender a relação, né? Então, igual a gente tem nossos filhos, então a Bíblia foi escrita por humanos, são humanos tentando explicar a relação de Deus e de Jesus. Aí usa a figura de pai, usa uma figura daqui, né? Que nós vivemos nessa dinâmica de pai, filho, enfim, para explicar Deus. Não. Não é Deus que espelha a nossa realidade. O contrário, nós só temos filhos porque Deus tem os filhos. Entende? Então, é a criação que é feita a figura do Criador. Então, Deus, ele cria o universo para dar ao filho de herança. E aí o apóstolo Paulo começa aqui, e agora aqui é só tiro de bazuca. Porque nele foram criadas todas as coisas que há nos céus e na terra. Isso aqui é absurdo, porque o texto está dizendo que nele foram criadas todas as coisas. Todas elas. Não são algumas coisas. São todas as coisas. Então, o que é de Cristo nesse mundo aqui? É só a oração, o jejum, a música, o pastor, a igreja? Não. São todas as coisas. A ciência, a filosofia, a física, o posto de gasolina, o silício, todas as coisas, a economia, a política, tudo é dele. Amém. Por quê? Paulo explica. Porque foram criados nele. Cristo é o centro, é a referência dimensional da realidade. E isso é absurdo. Todas as coisas são todas as coisas. Todas as coisas são de Cristo. Por quê? Porque foram criadas nele, ué. Elas só existem porque estão nele. Que há nos céus e na terra. Então, Jesus é dono só das coisas lá do céu, dos anjos, dos tronos que tem lá no céu. Não. Das coisas que estão aqui na terra também. E os sonegadores de impostos vão pagar um preço caro no juízo de Deus porque eles não estão mexendo no dinheiro do povo. Estão mexendo no dinheiro que é de Deus. Os abusadores vão ser vingados, como Paulo diz em Tessalonicenses. Não é porque eles estão estuprando crianças de outras pessoas. Porque eles são crianças de Deus. É de Deus que são todas as coisas. As pessoas que estão fazendo um mau uso da natureza vão dar conta para Deus, porque a árvore é de Deus. O silício é de Deus. O urânio é de Deus. É dele, porque foram criados nele. Ué. E de Deus Jesus Cristo, Filho. E aí o texto continua. As coisas visíveis e invisíveis. O pessoal fala muito de mundo espiritual, né? Mundo espiritual. Então a gente pensa que Jesus está em outro plano. Ele está no plano espiritual. E que aí tem esse plano espiritual lá onde acontece a guerra dos anjos, dos demônios, aquela coisa toda. Gente, as coisas invisíveis, inclusive os vírus invisíveis que botam de joelho todas as nações, são de Jesus Cristo, foram criados nele. Tudo que tem no mundo é invisível. Mas visível também. Então as coisas que são visíveis têm as mesmas importâncias das coisas que são invisíveis. Às vezes a gente vê com um ar de místico as coisas que são invisíveis. O apóstolo Paulo vai falar que não, visíveis também. Aí ele fala, sejam tronos, sejam dominações, poderes, sejam principados, sejam potestades. Tudo foi criado por ele, para ele. Meus irmãos, tudo, anjos, demônios, poder, tudo foi criado para a glória de Jesus. Porque lá no final, quando a história estiver completa, é ele que vai receber a glória,
É ele que vai receber os louros e os tributos de todo esse grande drama que a Escritura conta. Porque a Escritura é uma história, igual um filme. Então, o final do filme só é bom porque teve drama no meio. Porque o mocinho teve que morrer no meio. Porque, então, a Escritura é a história da realidade. Ela começa com, no princípio criou Deus, e no final ela termina com, e no final Deus criou novos céus e nova terra. Então é a história dessa realidade. E a história dessa realidade está fundamentada na pessoa de Jesus Cristo. Então Jesus Cristo, meu irmão, ele não tem interesse só no sujeito só na alma do sujeito que foi lá e se batizou, ele vai pegar a alma desse cara e vai levar para o céu, não. Ele tem interesse no corpo do cara, ele tem interesse na família, no emprego, em tudo. É tudo. Tudo. Tudo é para ele. Amém. Tudo contribui para essa grande história, para esse grande teatro, né? Calvino falava, para esse grande teatro que Deus está figurando. Aí o texto continua. Tudo foi criado por ele, para ele. Por que a borboleta está batendo a asa numa parte de uma floresta que nunca ninguém pisou lá? O universo não foi criado para o ser humano. Não foi criado para a gente contemplar a beleza dele. A beleza do universo foi criada para Deus próprio contemplar. Porque o pássaro que canta, ele continua cantando afinado dentro dessa orquestra sinfônica que é o universo. A cachoeira fazendo o seu som, os pássaros fazendo o seu som, os astros, as estrelas, cantando e adorando a Deus em completa obediência a Deus. Porque tudo funciona para a glória de Deus. Amém. De Deus. De Deus. E aí o texto continua. Ele é antes de todas as coisas. Então, se alguma seita fala aqui que Jesus foi criado, a gente já pode responder. Não, ele é antes de todas as coisas. E todas as coisas subsistem por ele. Isso aqui é fantástico. Espera aí que eu preciso botar para carregar meu celular aqui. Isso aqui é belíssimo. As coisas todas subsistem por ele. Ou seja, Jesus, embora na natureza você tenha os fatores causais, né? Então, você tem a gravidade, aí você derrubou 10 vezes uma coisa no chão, 10 vezes ela caiu porque a gravidade está atuando ali. Mas a força da gravidade não é nela mesma, não existe nela mesma. Quem mantém a gravidade funcionando, a energia elétrica que mantém a máquina funcionando, é Jesus Cristo. Jesus Cristo é aquele que e isso é impressionante. Jesus Cristo é aquele que mantém o universo em ordem. É que mantém as coisas funcionando no seu lugar. E ele não é apenas o arquiteto da máquina, mas ele é o legislador também. Por isso que o Gui falou isso hoje na nossa live. Por isso que a gente usa essa figura de leis naturais. Por que leis naturais? Porque tem um legislador. Isso nasceu dentro do... Embora a ciência use, mas isso nasceu dentro da teologia. Então tudo subsiste por meio de Cristo. É Cristo que mantém tudo funcionando. Aí vem o verso 18. Agora, ó, Paulo primeiro falou da supremacia de Jesus, que Jesus é o detentor dos direitos autorais e que Jesus é o herdeiro. Então, ele é o criador e ele é o dono. Primeiro falou da criação, né? No geral. Agora ele vai falar da nova criação. E o que é a nova criação? O que é a redenção, né? Redenção é uma espécie de... Deus está criando um novo tipo de homem. Deus criou Adão. Adão caiu e aí veio vários Adõezinhos, né? Uma raça inteira de Adõezinhos. Agora, Deus criou um novo tipo de homem, que é Jesus Cristo. E aí Jesus Cristo está formando nos seus vários Jesusinhos. Não é isso que significa cristãos? Pequenos cristos. E não é isso que Paulo fala, como contemplando, de rosto coberto, de glória em glória, somos transformados à imagem de Jesus. Ou seja, nós estamos nos transformando em pessoas como Jesus, nesse segundo homem. E esse segundo homem, ele é perfeito, é a nova criação.
Jesus inaugurou a nova criação, o novo tipo de ser. E, cara, a gente está falando de novo tipo de ser mesmo. Pensa assim na diferença de uma galinha e de uma vaca. É ontologicamente diferente. É isso que está acontecendo com a gente. A gente era Adão, a gente está sofrendo uma transformação ontológica que vai culminar lá na glorificação. Glorificação é o último processo que o cristão vai passar. Ou seja, vai ter um corpo revestido de incorruptibilidade, é o que o apóstolo Paulo fala. Nós somos outro tipo de ser. Outro tipo de ser. E Jesus foi o primeiro, foi o protótipo. Foi o primeiro. Esse segundo homem é o primeiro homem da nova criação. E agora, o apóstolo Paulo vai falar, Jesus primeiro, ele é o criador e o dono da criação. Agora vai falar que ele é o criador e o dono da nova criação. Dessa que vai durar a eternidade. Porque essa criação aqui está fadada ao tempo. Daqui a pouco ela vai acabar. Só que a nova criação vai perdurar pelos novos céus para a nova terra eternamente. Amém. E aí o apóstolo Paulo diz assim, olha só como Jesus Cristo é apenas o cabeça, não apenas da criação, mas agora de toda a criação. Da nova criação, perdão. Vejam, ele é a cabeça do corpo, que é a igreja. É o princípio e o primogênito dos mortos. Isso aqui é fantástico, cara. Isso aqui eu fico eu não sei nem a palavra, eu fico estupefato com isso aqui. Primogênito dentro de nós, isso aqui é lindo, cara. O que acontece? Quando você tinha a Páscoa judaica lá, terminava o ritual da Páscoa, e aí você começava um novo ciclo de festas até o Pentecostes, 50 dias, né? Até o Pentecostes. Então, depois que terminava a Páscoa, começava-se um ritual onde o sujeito pegava um efa, né? Uma quantidade lá de cevada e apontava para um lado para agradecer a Deus pela colheita. Apontava para um lado, apontava para o outro, apontava para o outro, apontava para o outro. Durante 6 dias. No 7º dia fazia isso 7 vezes. E isso durante 7 semanas. Por isso Pentecostes vem de 50, né? Penta, né? Só você pensar um pouquinho. Então, vem de 50. Então, 49 dias, são 7 semanas e 7 dias, eles faziam isso aí. Aí, no 50º dia, eles agradeciam pela colheita. Aí não era mais da cevada, era do trigo, porque daí o trigo era mais valioso que a cevada. E aí, esse primeiro trigo, eles chamavam da primícia. Era a primícia do trigo. Por isso que é interessante quando Jesus morre e depois quando o Espírito Santo vem, aí inaugura de fato a igreja, quando o Espírito Santo vem. Por Jesus fala assim, ficareis aqui, sereis minha testemunha, lá, mas vai descer para vocês o poder do céu, né? Então é interessante, por que acontece exatamente em Pentecostes? Era como a analogia da cevada e do trigo. Primícias. É as primícias. E aí Paulo vai falar assim, sabe quem é as primícias dos mortos? É Jesus. Jesus foi o primeiro a ressuscitar para viver eternamente. E se isso aconteceu com ele, Paulo diz em outra carta, que é impressionante, fala assim, se aconteceu com Jesus, essa é a certeza de que vai acontecer com a gente também. Ué. Porque o mesmo poder que Deus usou para ressuscitar Jesus, vai usar para ressuscitar a gente também. Então, olha, está falando aqui que Jesus agora, ele é a cabeça da igreja, ele é o princípio e o primogênito dentre os mortos, para que em tudo ele tenha supremacia. Supremacia. Veja, não há ninguém na igreja mais importante que Jesus. Jesus é o dono da igreja. Jesus é o primeiro dos mortos. Jesus é o primeiro tipo do novo homem que vai viver para sempre. Do novo tipo de raça que vai viver para sempre. Porque foi do agrado do Pai que em tudo ele tenha plenitude, ou que a plenitude nele habitasse. Plenitude, isso aqui é lindo demais. Que é outra palavra que estava no ferramental dos irmãos Gnósticos. que eram gnósticos, que é o pleroma. Pleroma. Falar da plenitude, de alcançar um nível máximo, né? Era uma espécie meio de maçonaria que tinha que subir lá até o grau não sei quanto. Então ele vai falar assim, meu irmão, sabe quem que é a plenitude? É Jesus Cristo. É Jesus Cristo. E que havendo por ele feito a paz pelo seu sangue da cruz, por meio dele reconciliasse consigo mesmo
todas as coisas, tanto as que estão na terra como as que estão no céu. Jesus fez tudo isso como? Derramando o sangue dele na cruz. E é interessante porque muitos daqueles irmãos que estavam vivendo lá nessas heresias não entendiam ou não enxergavam o valor do sangue, das coisas físicas, das coisas visíveis. E aí Paulo fala, foi o sangue físico de Jesus. O sangue dele de verdade, derramado na cruz do Calvário, promoveu essa reconciliação cósmica. E isso é lindo demais. Maravilhoso. Isso nos mostra várias coisas. Eu quero tirar uma liçãozinha rapidinho, porque é 1 hora só, né? Já está acabando o tempo, né? Mas eu quero tirar uma liçãozinha só para nós aqui. Veja, essas pessoas, elas tinham uma ideia equivocada a respeito de Deus. A ideia equivocada a respeito de Deus que elas tinham influenciava a forma como elas viviam. Então eu vou dar um exemplo para vocês. Alguns lá da igreja de Colosso pensavam assim: bom, se as coisas espirituais são importantes, as coisas carnais não são importantes e elas não se conectam, então a gente pode participar de orgia. Então a gente pode pecar o quanto a gente quiser, porque os pecados que a gente comete no corpo não maculam a alma. Eles não estragam a alma. Eles não passam para a alma. Então a gente pode fazer o que a gente quiser. Promover até orgias públicas, os crentes. Outros pensavam assim, vejam, as coisas espirituais são importantes, as coisas materiais não são importantes e Deus não está nem aí para elas. Aí eles pensavam assim, porque elas não são importantes, a gente não pode consumi-las. Então o que a gente tem que fazer? A gente tem que mortificar a nossa vontade das coisas carnais. Então a gente não pode, sexo, comida, todas essas coisas que são prazeres da carne, a gente tem que lutar para não ter isso. E então eles viviam uma vida assim de monge, assim, sabe? Aquela vida de completo e absoluto desprezo pelas coisas carnais. Veja que um ponto errado na teologia fez com que pessoas vivessem de forma fundamentalista e de forma libertina totalmente. E diametralmente opostos, mas por conta de uma doutrina equivocada. O que eu quero dizer com isso, meus irmãos, é que se nós não tivermos o conhecimento real e pleno a respeito de quem Jesus Cristo é, isso vai nos levar para o conservadorismo frio, aquele que a gente fica tentando entender todas as coisas, mas no final não traz nada para o coração, ou vai levar a gente para o liberalismo teológico, que a gente vai ficar desdenhando de todas as coisas espirituais. Então, tenham em mente que Jesus Cristo é dono de tudo. Das coisas visíveis, das coisas invisíveis, tudo é dele, por ele, para ele. Seu trabalho ordinário como frentista no posto é tão importante quanto um trabalho de um pastor. As suas orações são tão importantes como a forma que você trata seu filho. Tudo tem que ser vivido corandeu, né? Diante de Deus, como diziam os puritanos. Deus abençoe vocês. Desculpa se eu extrapolei no horário. 4 segundos, eu quero agradecer imensamente a presença